falamos, lá está, de gravidez indesejada, a desigualdade de avaliação moral é super, super evidente. E vou-vos dar aqui mais um estudo do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Gravidez na Adolescência, que envolveu 10 mil casos em 22 países. E agora olhem bem para este número. Em 89% dos casos, só a rapariga é julgada e responsabilizada por aquela gravidez. Depois a isto ainda soma o facto de 75% das raparigas deixarem de estudar quando há uma gravidez indesejada. Isto só acontece a 8% dos rapazes, mesmo quando estão envolvidos no processo na pós-gravidez, quando a criança nasce, estão envolvidos no processo da parentalidade. Porquê é que vocês acham que quando há uma gravidez na adolescência, quase sempre só se culpa a rapariga e se desresponsabiliza totalmente o rapaz? Em termos físicos, em termos biológicos, o processo é completamente diferente de um homem para uma mulher. Sabemos perfeitamente disso. Em termos morais, eu nunca consegui perceber muito bem porque é que isso acontece. Isso chegou a acontecer com algumas amigas minhas da escola, que eu não vou dizer infelizmente, mas para vocês, sim, ok? Tenham juízo, porque são pequeninos. São tão queridos. Mas eu acho que é isso, é precisamente a história do Garanhão e da Galdéria all over again noutra perspectiva. Porque a única explicação lógica para mim seria a parte biológica. Realmente esta criança precisa da mãe durante os primeiros meses, precisa de ser amamentada e precisa desse contacto. Eu só não percebo é porque é que as coisas são tão facilitadas no caso dos homens. Eu não sei se te acontecia. Eu lembro, o meu grande pânico na adolescência era aquela frase da minha mãe que me dizia que é: o pior desgosto que tu me podes dar é pareceres grávida em casa. Eu tenho um irmão mais velho, nunca a ouvi dizer isto ao meu irmão. Nunca. Pelo contrário. Então, mas quantas namoradas tu tens? Pronto. Então, há este viés muito claro. Sim. E mais uma vez as normas e as crenças sociais, não é? Porque enquanto a mulher tem que carregar o bebê, como isto, só ao dizer isto já é um peso, não é? O homem, há aqui uma responsabilidade. Muitas vezes não há desresponsabilidade das competências parentais, legais, mas há a desresponsabilidade do peso moral. Muitas vezes eu tenho mães que a criança tem o nome do pai porque é obrigada a ter. E nem sempre, há formas de não ter. Mas porque é obrigada a ter. E depois ninguém faz. Não há nenhuma política pública, por exemplo, que insista e que trabalhe isto, que é, ok, mas não chega a pagar. E o vínculo? E a mulher aqui acaba por sentir muito esta responsabilidade. Não se fala de culpa. Porque ninguém só se fala de culpa, em tribunal, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa de propósito para magoar. E não é o caso. Mesmo uma gravidez involuntária, não planeada, a mulher pode assumir mais responsabilidade, porque tem que cuidar deste filho. Não é só o carregar nem as consultas, é dar o amor, dar o carinho. É uma vida que está ali. Não é? Por isso é que o aborto só se faz, por exemplo, até às 10 semanas. Não é? Depois disso já não é possível cá. E a mulher acaba por carregar mais isto. E eu tenho muitas mulheres em consulta que vêm à consulta sozinha. Eu, se calhar, aproveito esta altura para dizer que a minha mãe foi mãe solteira. Isto tem graça porque nós estamos precisamente a falar disto e a minha mãe teve exatamente esse caso. E eu conheci o meu pai aos 28 anos. O que é que vocês acham disto? Vamos pensar um bocadinho nesta parte do homem e da mulher e da responsabilidade sobre este bebê que, no caso, era eu. Como é que é possível esta pessoa ter conseguido fazer... Portanto, o homem tem quase esta possibilidade e parece que as mulheres não têm esta coisa de virar costas ao seu bebê, à sua cria. Portanto, Dona Cláudia, obrigada por tudo. Mãe, gosto muito de ti. Mas a verdade é essa, isto é um caso que para mim é muito próximo e antigamente era bastante real. Pessoal, o Eminem também tem cenas assim, por isso está-se bem. Isto é, também não é é mau, mas não é isso que vos vai definir como pessoas, como não foi isso que me definiu a mim. Mas é incrível como os casos são tão diferentes de homens que abandonam a parentalidade do que das mulheres. É inacreditável. São percentagens completamente diferentes. E podíamos ir aqui à contextualização histórica novamente, não é? Que é, se calhar o meu avô, possivelmente, os meus tios, que iam para a guerra e tinham lá os filhos, não é? No ultramar, na Angola. Sim, todo e que um clássico. As mulheres é que ficavam lá com eles. Eles fizeram os filhos. Isto não acontece, crimes de guerra, por exemplo, muitos, e quem vir estudos, isto é violentíssimo. Crimes de guerra, o maior crime de guerra acontecido é, de facto, a violação das mulheres. E nós temos que mexer alguma coisa, tem que se fazer alguma coisa sobre isto.
E eu digo sempre que o fazer muitas vezes é campanhas de sensibilização, mas também com os decisores políticos, porque isto tem que mudar. Esta ideia de pai foi criada há 30 anos. Esta ideia do pai foi criada há 30 anos. Os pais era expectável que nem sequer fossem muito presentes. Fossem ausentes emocionalmente, não é? Emocionalmente, de certeza. Que fossem silenciosos, que trouxessem dinheiro e que de vez em quando dissessem assim: ora lá! Exato. E estava feito. E que impusessem respeito, não é? Porque as mulheres não sabem. Se vocês perguntarem às vossas mães ou aos vossos pais também, os vossos avós, quando eram mais novos, provavelmente tinham esta coisa de trabalhar muito, trazer o dinheiro e de vez em quando era António! E o António aí levantava-se e ia. Pronto, e era isto. Hoje em dia já temos pais que são mais envolvidos na. Acreditamos nisto? Isto é real ou não? Eu acho que sim, as estatísticas real. mostram. Porque, por exemplo, na questão da licença parental, Portugal, de facto, também tem coisas boas e nós estamos a subir no ranking porque os homens estão a gozar muito mais do parental, em que antes diziam assim, são 6 meses, fica a mulher com 6 meses. Eu não, eu vou trabalhar, tenho a ganhar dinheiro. Mas também estão a enfrentar imensas discriminações.